Olá, minhas queridas amigas mulheres que vencem, bom dia a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo. Já está chegando ao finalzinho desse estudo maravilhoso, desse curso Fé, que muito tem edificado as nossas vidas, tem nos ensinado demais, tem sido bênção. E hoje esse estudo aqui está maravilhoso. Olha, eu fui lendo aqui, fui aprendendo também, fui adquirindo aqui essas revelações e fui pensando, gente, é tanta coisa boa que nesse estudo de hoje eu vou fazer questão de ler mais do que eu costumo ler, porque, olha, vale muito a pena você entender exatamente a revelação do Espírito Santo aqui através da vida do missionário para as nossas vidas, né? Vai deixando aí o bom dia nos comentários, vai deixando aí bom dia ao Espírito Santo e vai ficando ligado. Pega a sua Bíblia, pega a caneta, pega a caderno, anote, que isso daqui vai abençoar muito você. Você vai ver como que isso daqui vai edificar a sua vida e vai te ensinar demais, amém? Eu já quero começar, nós estamos na lição 10 e a lição 10, o tema é confissão. Vamos falar sobre a importância da confissão, o que devemos confessar, um exemplo prático, fé e confissão, a verdadeira confissão e fazendo acontecer. Então, eu já quero ler o início disso daqui, que é muito importante, olha só. A confissão do que cremos pode ser positiva ou negativa. Ambas são necessárias e úteis. Você lê isso aqui, você já se assusta, né? Mas como assim, pastora? Confessar positivamente e confessar negativamente pode ser necessário e pode ser útil. A confissão negativa é a que abre a porta para que o Senhor entre em uma vida. A pessoa confessa que é uma pecadora e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Então essa é a confissão negativa, quando a pessoa ela reconhece que ela é uma pecadora, que sem Deus ela não é nada, que ela precisa da misericórdia de Deus, que ela está no pecado. Então ela confessa, ela olha para si e ela vê suas falhas, seus erros e ela coloca isso diante de Deus claramente, abertamente. Ela não tem medo de confessar. A palavra do Senhor fala lá em Provérbios 28, né? Que aquele que confessa o seu pecado e deixa alcançará a misericórdia. Mas todo aquele que encobre as tuas transgressões nunca prosperará. Então, se não houver na vida da pessoa essa fase em que ela olha para si, reconhece suas falhas, seus pecados e confessa tudo que já fez de errado para Deus, para que ela seja perdoada, ela nunca vai prosperar na vida. Ela nunca vai conseguir ser aquilo que Deus quer que ela seja, receber o que Deus tem preparado para ela. É necessário ela confessar. Mas vejamos, aqui diz assim, olha, a confissão negativa deve ser usada somente no início da caminhada, em que a pessoa é salva. E depois, quando a pessoa escorrega e cai em transgressão ou pecado. A confissão negativa dá ao Senhor o poder, as condições de perdoar e levantar o penitente. Então, essa confissão, ela não deve acontecer todo dia não, porque se está acontecendo todo dia, é porque todo dia você está pecando, todos os dias você está ali no lamaçal do pecado e você não se libertou, você ainda não verdadeiramente consertou sua vida com Cristo. E isso é no início, quando nós passamos a conhecer a verdade, e a verdade vem para nos libertar. Quanto mais você conhece a palavra, mais você vai olhando para a sua vida e fala, eu estou errado aqui, eu estou fazendo errado, eu estou falando errado, eu estou pensando errado, nossa, eu preciso consertar. Isso é quando você vai conhecendo Jesus. Agora, a partir do momento que você já conhece Jesus e está errando de novo, aí já é o momento de você abrir os seus olhos e perceber que não houve verdadeiramente uma conversão aí na sua vida. E sim, às vezes, a pessoa não é convertida, mas ela é convencida. Mais uma vez, se tiver barulho aí, vai relevando, tá, gente? Que barulho aqui eu não tô conseguindo mais. Vamos conseguir em breve, né? Eu creio que vai dar tudo certo, mas a maioria das lives agora, infelizmente, tá tendo barulho. Quando não é barulho do próprio YouTube, é barulho da rua. Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui vencendo, né, gente? Vencendo os barulhos que tentam tirar a nossa atenção. Vamos voltar aqui. Então, essa confissão é quando você conhece Jesus e também, às vezes, não sempre, quando você acaba pecando inconsciente, pecando conscientemente, mas não é algo que você quis, não é algo que você fez porque você quis, é algo que você escorregou, né? Caiu. E ali você se conserta com Deus, você corre e se conserta com Deus e confessa negativamente, ou seja, seus erros, seus pecados, suas fraquezas. É isso. Já a confissão positiva nunca deve nos abandonar. Em todos os momentos devemos confessar que somos em Jesus Cristo, o que somos em Jesus Cristo e o que nos pertence nele.
ela é a autorização que damos ao poder de Deus para que opere a vontade do Senhor em relação a nós. Então, a confissão positiva é o que nós já estamos falando aqui muitas e muitas vezes, inclusive no último estudo, né, que nós falamos sobre o poder das nossas palavras. Quando nós falamos as palavras com fé, quando nós falamos as palavras positivas, quando nós agarramos essa verdade, que é a verdade da palavra de Deus. As palavras positivas é a própria palavra de Deus ao nosso respeito. Então, tanto quanto a confissão negativa como a positiva têm que estar firmadas na palavra de Deus. Desprezá-las é o pior erro que alguém pode cometer, pois, como o Senhor Jesus afirmou, sem mim nada podeis fazer. Olha que interessante. Ao confessarmos positivamente o que somos na palavra de Deus, veremos que a palavra operará em nosso favor tão eficientemente quanto operava no ministério pessoal do Senhor Jesus Cristo. Os mesmos resultados serão colhidos por quem agir de modo como o Senhor agia. Já falei isso aqui, já repeti isso aqui. Nos últimos estudos temos falado muito sobre falar como Jesus falava, pensar como Jesus pensava, agir como Jesus agia. Isso é ser verdadeiramente cristãos. E essa é a vontade de Deus para nós, que sejamos como seu filho. Então, nós precisamos observar a maneira como vive a maioria das pessoas que se dizem cristãs. Podemos concluir que poucas são as que aprenderam a importância da confissão. Então, você não deve se assustar quando você vê uma pessoa que se diz cristã falando coisas aí que você fica assim, ué, mas não é cristã? Como é que a pessoa está falando dessa maneira? Você deve observar e deve aprender com os próprios erros, porque a pessoa que não vigia as suas palavras, a pessoa que confessa, vamos dizer, usa o poder das palavras para trazer maldição para a própria vida, chamar coisas ruins para a própria vida, ela está sendo uma cristã da boca para fora, porque em nenhum momento Jesus falou assim, em nenhum momento Jesus agiu assim. Então, nós precisamos observar. Então, na verdade, é difícil encontrar uma pessoa que viva a vida abundante que Jesus veio nos trazer. A razão que o povo de Deus ainda não abandonou o modo negativo de enfrentar os problemas e ataques do diabo. Então, a pessoa se diz cristã, mas ela ainda vive como se ela não fosse cristã. Ela ainda vive como ela vivia quando ela não conhecia Jesus. E aí, dificilmente, você vai vê-la contando testemunho, sendo vitoriosa, fazendo a diferença, sendo luz na terra, sendo sal da terra, luz do mundo, sal da terra. Você não vai ver diferença nenhuma. Você vai olhar para ela e vai olhar para uma pessoa que não conhece Jesus, não vai ver diferença, porque a pessoa ela não vigia as suas palavras, a pessoa ela não confessa da maneira que precisa confessar. Quanto ao enfrentar qualquer problema, você diz que não conseguirá ser bem-sucedido. No momento em que você faz tal afirmação, sem que perceba, você assina a sua derrota. Isso aqui é muito importante, porque a única confissão negativa que você deve fazer é de arrependimento de pecados, só. Outro tipo de confissão negativa, você não deve fazer jamais. Eu nasci para sofrer, não vai dar certo, eu não vou conseguir, vou fazer uma entrevista de emprego, mas eu já estou desmotivada porque eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou passar. Eu vou fazer ali vou fazer uma prova para tirar carteira, mas eu já estou assim triste porque eu sei que eu não vou conseguir. Isso daí, gente, é você assinando a sua própria derrota, tá? Então você fala assim, eu vou lá fazer um exame porque eu acho que eu tô com tal enfermidade, eu acho que é isso, então eu vou lá só para confirmar. Você já assinou a sua derrota, você já assinou a doença, já deu autorização para a doença se alojar aí no seu corpo, porque você falou. Então você assina a sua derrota quando você faz esse tipo de afirmação. Por quê? Olha só, quando você usa palavras negativas ou pessimistas, você está usando a própria linguagem do diabo. E deste modo você cria envolvimento maligno ao seu redor, que dificilmente conseguirá ver as oportunidades que estão à sua espera. Ou seja, então se você fala exatamente o que o diabo quer que você fala, você está dando permissão para ele entrar na sua vida e em tudo aquilo que é seu. Do fruto da boca de cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Está em Provérbios 13, versículo 2. E em Provérbios 6, versículo 2 diz assim, enredaste-te com as palavras da tua boca,
prendeste-te com as palavras da tua boca. Então, 2 versículos mostrando que quando você confessa a derrota, o fracasso, você está assinando permissão para o diabo fazer aquilo que você está falando na sua vida e você fica presa naquilo. Prendeste com a palavra da sua boca. E o que você fala é o que você vai viver, né? O que devemos confessar então? Olha, a vida cristã que abraçamos é chamada pelo Espírito Santo de confissão. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Né? Então, a palavra grega da qual foi traduzida confissão é homologia, que significa repetição de palavras, conceito e figuras, falar o mesmo, ou seja, dizer exatamente o que o Senhor diz na sua palavra. Então, confissão é repetir, é repetição de palavras, é dizer exatamente o mesmo. Então, se você quer ser vitoriosa, já falamos isso, volto a falar. Se você quer ser vitorioso na vida, você tem que falar como Jesus falava. Você tem que olhar para a palavra de Deus e você tem que fazer dela o seu maior exemplo, a sua maior influenciadora. Não tem essa de ficar copiando pastor, copia cantor, copia influenciador aqui da internet e não sei o que. Ah, vou falar igual a pastora Daniele fala, vou falar igual fulano fala. Não, fala igual a palavra fala. Aprenda com a palavra de Deus. Devemos confessar em todos os momentos em que uma provação vier sobre nós, o que o Senhor fala sobre aquele assunto e sobre a nossa posição diante de todas as coisas. Por isso que é importante você conhecer a palavra. Porque quando você estiver enfrentando um problema, você vai lembrar do que a palavra de Deus diz sobre aquele problema que você está passando naquele momento. E você vai falar conforme o que a palavra de Deus diz. Se você está passando por um problema de saúde, você vai lembrar do que? Isaías 53. Jesus já levou sobre si toda a minha dor, toda a minha enfermidade, pelas suas feridas eu fui sarado. Então você vai falar isso, né? Você vai repetir isso. Deus fala, eu sou o Deus que te sara. Então você vai pegar aquela verdade e vai repetir, olha, eu tenho um Deus que me sara, que já me curou, Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades, e você vai declarando isso. Se o seu problema é financeiro, você vai lembrar da palavra de Deus, que Ele é o dono do ouro e da prata, que Ele é o Deus que prospera, que Ele é o Deus que abre porta que ninguém pode fechar, né? Então, você vai repetindo isso, você vai declarando isso sobre a sua família, sobre a sua vida. Se o problema é na sua família, com seus filhos, você vai lembrar do quê? Os filhos são herança do Senhor, como flecha nas mãos do valente. Então você vai pegar aquilo e vai repetir conforme a palavra de Deus está dizendo acerca dos seus filhos. É interessante que muitas das vezes nós cremos mais no que as outras pessoas dizem do que o que a palavra de Deus diz. O missionário vai até falar sobre isso. Quer ver? Deixa eu só ler uma coisa aqui para você, que é o versículo de Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Jeremias 1, 12 diz assim, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, quando você fala negativamente, você fala exatamente o que o diabo quer que você fala as palavras do diabo. É o que o diabo, né? É o mundo do diabo. Então, você fala aquilo que pertence a ele. Agora, quando você fala as palavras de Deus, as palavras positivas, aquelas palavras pertencem ao reino, aquelas palavras pertencem a Deus, aquelas palavras são de Deus para a sua vida, então ele diz, eu velo sobre as minhas palavras para cumprir. Ou seja, você está falando algo que o próprio Deus se compromete em cumprir o que você está falando, porque são palavras dele, do mundo dele, do reino dele, das escrituras, são palavras da Bíblia. Então, ele se compromete com aquilo que você está dizendo. Agora, quando você fala negativamente, o diabo também se compromete. Ele fala, falou que está doente, então pera aí que eu já dou um jeitinho de colocar a doença aí nela, já que ela está falando que está doente. Gente, quantas vezes nós falamos coisas sem perceber, não é verdade? Sem perceber, sem notar. Ou às vezes por causa de costume. Nós falamos muitas derrotas sobre a nossa vida, nossa casa, nosso casamento, nossa família, nossa vida, nosso trabalho, nosso dia a dia. E tudo palavra do mundo do diabo, sabe? É tudo do mundo dele. São palavras que ele gosta e que ele também cuida para que essas palavras se cumpram na nossa vida. Diga assim, está amarrado em nome de Jesus. Coloca aí nos comentários, fala assim, está amarrado em nome de Jesus. Mais uma vez eu falo, né? Eu falei lá na última live, você precisa vigiar as suas palavras.
Então você tem que escrever, mais uma vez, eu preciso vigiar as minhas palavras, né? E quando vier essas palavras negativas, por mais que você fale você fala por costume, né? Você acaba falando porque você está acostumada, você tem que logo repreender, falar, não, tá amarrado em nome de Jesus, que é isso? O que eu tô falando aqui? Né? Eu já vi muita gente falando, esse menino é tentado, esse menino é um pestinha, jogando maldição na vida da criança. O diabo adora isso, porque aí ele vai pegar essas palavras para poder fazer aquele mal na vida da criança, né? Que não consegue se proteger. Então, quando você falar alguma coisa, tipo, nossa, esse casamento tá horrível, nossa, eu odeio esse emprego, repreende logo em seguida, porque você caiu numa tentação, numa cilada do diabo. Ele queria usar a sua boca para ter acesso à sua vida, ele queria usar a sua boca para ter acesso à sua vida, mas naquele momento você lembrou e tá repreendido em nome de Jesus. O que eu falei? Não, tá amarrado, não é isso não. E você volta atrás e já confessa a palavra vitoriosa em nome de Jesus, que são as palavras de Deus, porque ele vela sobre as palavras dele para cumprir. Ao confessarmos a palavra do Senhor, estamos assumindo a nossa posição no mundo espiritual, tá? Então, um exemplo prático, eu gostei muito desse exemplo, olha. Se no seu corpo aparecem alguns sintomas de doença, olhando para o lado natural das coisas, você deve se cuidar, óbvio, pedir ajuda na ciência, na medicina, e pacientemente esperar que a sua saúde se restabeleça. Aí alguém encontra com você e educadamente lhe pergunta, como você está? E você responde com a maior felicidade. Você responde com a maior felicidade que não está bem, que dói aqui, que dói ali, confessando aquilo que aparentemente é verdade. Então, olha só, você está com sintomas, você não está com a doença, você está com sintomas da doença, você não tem certeza se é aquilo. Você está com uma queimação no estômago, vamos dar um exemplo, mas você não tem certeza se é gastrite, se é bactéria, sei lá do que, H sei lá o que. Coloca nos comentários aí que eu não sei como é que chama. Aquela tal da bactéria, sei lá o que dá no estômago. Mas você já confessa que é. Aí a pessoa chega pra você, nossa, como é que você tá? Ai, tô mal, viu? Olha, tô com uma gastrite, não sei o que. Nenhum médico falou pra você que é gastrite, mas você já assumiu isso pra sua vida. E aquilo vai se concretizar. Esse tipo de atitude, mesmo despercebidamente, dá ao inimigo autorização para continuar te atacando. Você acabou de aceitar, embora inconsciente, aquele sofrimento. Então você aceita aquilo na sua vida. Você está trabalhando num lugar que você gosta, mas aí alguém chega para você e fala assim, o patrão já avisou que vai mandar um monte de gente embora e prepara que você vai ser um deles que vai ser mandado embora. Não é verdade, mas você pôs aquilo na cabeça e você já se prepara para ser mandado embora. Ai, meu Deus, agora eu já tenho que procurar outro emprego. Ai, meu Deus, eu sabia que ia dar errado. Ai, agora eu vou mandar embora. Vão me mandar embora, como é que eu vou fazer com as minhas contas e não sei o que. Você já começa a preocupar, já não dorme direito, já vai para trabalhar com os olhos regalados assim. Qualquer pessoa que te chama, você já acha que já estão mandando você passar no RH, né? Já querem que você passe no RH, você já fica ali esperando. Você simplesmente aceitou. Você aceitou aquilo que nem ia acontecer, mas você aceitou a tentação do diabo, a sugestão do diabo, sabe? Muitas coisas são sugestões do diabo para ver se você aceita. Se você aceitar, aí ele vai entrar com todos os males que ele tem preparado para você, é óbvio. O diabo tem muitos males preparados para você e Deus tem muitas bênçãos preparadas para você. Qual é que você quer? O próprio Deus fala assim, olha, eis que ponho diante de ti o caminho da bênção e da maldição. Escolhe o caminho da bênção. Como é que eu escolho o caminho da bênção? Estando ligado na palavra, confessando positivamente, estando ali vivendo aquilo que Deus quer que você viva, da maneira que Deus quer que você viva, para que você seja vitoriosa. Agora, se você escolher o caminho da maldição, só fala maldição, só pensa coisa negativa, não é uma pessoa firme na presença de Deus, não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, aí fica difícil, não é verdade? Então, que fique claro, a tentação de doenças, sintomas, não significa que você já esteja doente. Não significa. Se você está com uma dor de cabeça, não significa que você tenha enxaqueca. Se você está com uma queimação no estômago, não significa que você tenha gastrite ou sei lá o que, né? Se você está sentindo outro tipo de enfermidade, estou sentindo uma dor aqui, será que é pedra no rins? Para de dar ideia para o diabo, gente. Não significa que, só porque você está com a dor aqui, não significa que seja. Tô com uma dor na coluna. Eu tô com um problema na coluna. Não, você está sentindo uma dor, não significa que você tenha problema. Então,
Abra sua mente para isso. Como a tentação de praticar o adultério ou cometer qualquer crime não o faz ser um adúltero ou um criminoso. Tentação é tentação, a prática é outra coisa. É a aceitação, a consumação que faz tal coisa. Então, se você aceita, aquilo vai se concretizar. Tudo que você aceita vai se concretizar na sua vida. Aceite a bênção. É o que Deus estava falando. Eis que coloco diante de você caminho da bênção, da maldição. Aceite o caminho da bênção. Aceite a bênção. Então você pode indagar. Mas eu estou com os sintomas da doença. Eu devo então mentir? Não, claro que não. A verdade é que só em você reconhecer que peraí, calma aí, deixa eu ler isso aqui direito. A verdade é que só em você reconhecer que os tem, já está mentindo. O Senhor Deus afirma em sua palavra que pelas feridas de Jesus já somos curados. Então, a Bíblia diz assim, seja todo homem mentiroso e Deus o verdadeiro. Muitas das vezes você assume, você fala uma coisa que você não tem, então você está mentindo nisso. Que você está falando uma coisa que você não tem. E às vezes você está falando uma coisa que a palavra de Deus diz ao contrário do que você está dizendo. Então aí sim você está mentindo. Como alguém pode estar mal se Deus declara que ele já foi curado? Não é verdade? O nosso problema é que cremos mais nas coisas, nos sintomas e nas pessoas do que em Deus. Essa é a realidade. Uma pessoa é acidentada. Aí, o que acontece? O corpo está todo quebrado, cheio de dores. Está repreendido em nome de Jesus, né? Mas acontece aí com qualquer um, não. Enfim, o médico entra na sala e ela pergunta, doutor, como eu estou? E o médico responde, você está bem, está ótimo, muito bem, afinal de contas, né? Breve vai poder sair dessa cama aí, dessa casca de gesso e viver uma vida normal. Então, a pessoa acabou de sofrer um acidente, está toda lá quebrada, o médico entra e fala assim, nossa, não, você está maravilhosa, logo você vai tirar esse gesso aí, tá? Tá, maravilhoso, tá tudo certo com você. Em seguida, um amigo entra na sala e lhe dirige a famosa pergunta, e então, como você está se sentindo? E a pessoa não pensa duas vezes e responde, eu estou muito bem. Por que ela fala daquela maneira? Porque o médico disse que ela estava bem. Às vezes, o médico falou aquilo só para deixar a pessoa feliz. Mas como ela ouviu do médico, se o médico falou, então é verdade. Então ela vai repetir o que o médico disse. Esta pessoa acha correto falar de acordo com o médico, mas muitos cristãos se recusam a falar de acordo com a palavra de Deus. Então, se o médico falou, tá tudo certo. Mas se Deus falou, mas eu acho que não é bem isso. Uai, gente, então que negócio é esse? Ele é o médico dos médicos. Ele é o médico dos médicos. Se ele falou, é o que você tem que crer, é o que você tem que pegar para sua vida. Sabe, esse estudo aqui tá tão bom, tá tão gostoso, que sinceramente eu falei assim, é um pecado eu pular esse estudo aqui só para resumir. Só para ficar mais rápido ou só para terminar mais rápido para começar outro propósito. Falei, não, eu vou pegar esse estudo aqui e vou trazer porque ele está muito bom, esse estudo está muito maravilhoso. E eu chego a dizer, até um pecado a gente ficar pulando, vamos deixar o Espírito Santo falar. Então a pessoa acha certo falar conforme o médico, mas acha errado falar conforme a palavra de Deus. Ou ela resiste, ela não acha errado, mas ela pensa, mas será que dá certo? Ela não acredita 100%. Acredita 100% no médico, mas não acredita 100% na palavra de Deus. Quando você se firma na palavra e a confessa, não importa o que sente, você está se unindo ao Senhor. Quem se une ao Senhor jamais fracassará. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz assim, mas o que se ajunta com o Senhor é um só mesmo Espírito. Já li isso aqui várias vezes com vocês, já preguei aqui em vários e vários estudos. Eu vou parar por aqui, porque tem muito mais, tá? E vai ficar muito longo aqui o nosso tempo. E eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Sexta-feira eu trago mais, eu trago o restante, tá? Não tenho pressa de acabar, não. Pra mim tá sendo muito bom. Eu estou aprendendo também junto com vocês, né? Então pra que ficar correndo, gente? Se eu tô aprendendo muito, está sendo maravilhoso pra minha vida também. Tô aprendendo junto com vocês, não é verdade?
Vamos confessar coisas boas, vamos confessar a palavra de Deus, porque Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Se você acredita 100% na palavra do médico, você tem que aceitar e acreditar 100% na palavra de Deus, porque ela te garante a vitória. Amém? Deixa eu orar por você. Poderoso Deus, quero abençoar todas essas pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero declarar sobre ela a bênção, a cura, as portas abertas, a prosperidade, a restauração do casamento. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus toda sorte de bênçãos sobre a vida de todos. Repreendo toda a obra do inferno em nome do Senhor Jesus. Eu digo, diabo, pega o que é seu agora dessa vida, dessa casa, dessa família e saia para nunca mais voltar. Porque eu declaro essa pessoa curada, liberta e abençoada para a glória de Deus em nome de Jesus. Você diga amém, diga graças a Deus, amém? Um ótimo dia para vocês. Espero vocês na sexta-feira. Tira o print, me marca lá no Instagram, né? Tira o print aí, ó, Curso Fé, me marca lá no Instagram, lá no Stories. Eu vou compartilhar a sua marcação em nome de Jesus Cristo e vamos ganhar mais almas para Jesus. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Também deixa o joinha para que o próprio YouTube compartilhe com outras pessoas, mostra que você gostou, que esse vídeo é bom para abençoar outras pessoas também, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Um grande abraço para você, gente. Até sexta-feira, em nome de Jesus.